A revista Morachá tem diversas matérias que são clássicos. E ela tem uma matéria espetacular sobre Rabi Yehuda Hanassi. Eu não estou contando todas as histórias de Rabi Yehuda Hanassi, mas na edição 50 da revista Morachá, em setembro de 2005, saiu uma matéria sobre Rabi Yehuda Hanassi que é realmente maravilhosa. E eu recomendo a todo mundo que procure no site da Morachá e leia essa matéria. Além de explicar toda a base da Torá oral, Rabi Yehuda Hanassi tinha comentários sobre versos, e especialmente ele queria aqueles versos onde todo mundo tem perguntas. Quando você tem declarações bíblicas que parecem conflitantes, um verso diz isso, mas outro verso diz aquilo, isso é uma missão para Rabi Yehuda Hanassi. Porque Rabi Yehuda Hanassi explicou diversos desses versos. E ele também pegava as histórias, as Agadot, e ligava as Agadot com os comentários dos versos. Ele gostava muito de fazer isso. Mas ele era um fã de carteirinha do livro de Teilim, do livro dos Salmos. E ele falava, existem os estudos talmúdicos mais profundos. E ele dizia que aquele que recita o Teilim é como seja recebido a recitação de Teilim do livro dos Salmos, como se ele estivesse estudando as sentenças halachicas mais profundas. Existe um comentário dele sobre o livro de Iov, e ele explica que o livro de Iov ele tem ensinamentos muito grandes, e ele ensina sobre a punição daquela geração do dilúvio. Ele também explica no Êxodo, e ele prova do livro do Êxodo em Shemot, que a ordem da Torá não é a ordem cronológica. Isso é muito importante, porque as pessoas pensam que todos os assuntos na Torá estão cronologicamente organizados. Não. Deus muitas vezes usa uma ordem que não é a ordem do relógio, que não é a ordem do calendário. É uma ordem lógica, mas não é uma ordem cronológica. E a dedução disso é em cima de Rabi Yehuda Hanassi. Ele falava o seguinte, os profetas, eles começaram advertindo o povo de Israel. E eles no final consolavam o povo de Israel. E ele explicava que assim é o livro dos profetas. Começa com advertência e termina com consolo. Depois ele diz, eu quero citar algumas citações dele, que eu acho muito sábias e que se aprende muitas coisas com ela. E uma das coisas que ele dizia, qual é o caminho certo para uma pessoa escolher? O caminho que é honroso aos seus próprios olhos. O que quer dizer aos seus próprios olhos? Pela sua própria consciência, e é honroso aos olhos dos seus semelhantes. Então, a pessoa tem que estar correto perante si mesmo e tem que estar correto perante os demais também. Depois ele falava, você tem que tomar cuidado com uma mitzvah que você julga que é uma mitzvah leve, assim como uma mitzvah que você julga que é uma mitzvah séria, pesada e importante, porque ninguém sabe o verdadeiro tamanho de cada mitzvah. E ele dizia, olha para 3 coisas e você não irá pecar. Saiba que acima de você tem um olho vendo, tem um ouvido escutando e todas as suas ações ficam escritas num livro. Uma outra frase que ele dizia, não olha para o frasco, olha para o que está dentro dela. Existem embalagens novas que estão cheias de vinho velho, vinho envelhecido. Existem jarros velhos que não tem nem vinho novo. Ele dizia uma frase que é muitíssimo importante. Muito eu aprendi dos meus mestres, mais ainda dos meus colegas,
mas dos meus alunos mais do que tudo. Aquele que ensina a outra pessoa, esse é o melhor método para aprender. Às vezes aparece na internet métodos revolucionários de estudo. Pega o método Rabi Yehuda Hanassi. O método dele é ensina para uma outra pessoa. Você quer aprender uma matéria? Ensina ela para uma outra pessoa. Dos seus alunos, você vai aprender mais do que tudo. Existe a passagem do Nezireu, e ele está do lado da passagem da mulher adúltera, a Sotá. E ele fala o seguinte: quem vê o que acontece com uma mulher que ela se embebedou de vinho e o que ela faz, ele próprio tem que assumir que ele vai se afastar de beber vinho. E ele diz o seguinte: quando um Yehudi realiza uma mitzvah, ele não tem que se alegrar somente com esse mandamento. Ele tem que saber que cada mitzvah vai trazer outra mitzvah. Cada vez que ele faz uma coisa boa, essa coisa boa irá trazer outra coisa boa. E quando ele comete um pecado, ele não tem que se arrepender só do seu pecado. Ele tem que saber que cada pecado acaba trazendo outros pecados.